noite a todos. Eu sou Cristina, faço parte do Centro Fraternal Teresa d'Ávila e hoje eu estou aqui para dar continuidade aos estudos do Evangelho que a Simone começou a semana passada, falando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vou dar continuidade, só que hoje eu vou fazer o item 2. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Gostaria que todos, nesse momento, fechássemos nossos olhos, sentíssemos aquela vibração de paz, aquela vibração que a gente sente aos domingos, quando estamos lá no Teresa d'Ávila. E juntos, vamos orar, meus irmãos. Mestre Jesus, amigos espirituais, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, toda aquela espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos acompanhando, nos iluminando. Que possamos, Senhor, nesta noite de hoje, estar junto a vós, refletindo em cima desses ensinamentos, em cima do Evangelho, para que assim sigamos mais fortalecidos, iluminados e perseverantes na nossa caminhada. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Bom, então, como eu havia falado, a gente vai dar continuidade ao capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E só lembrando que esse capítulo é o maior capítulo que tem no Evangelho, com 31 itens, e tem o maior número de mensagens espirituais. Ele tem 13 mensagens. Mas por que será que ele é o maior capítulo? Bem-aventurados aflitos. Em um mundo como o nosso, falar em aflição é algo muito comum. Então, nós temos muitas considerações a fazer, a refletir e muitas explicações de Kardec também a respeito desta questão. O objetivo deste estudo é refletir no seguinte: que as nossas aflições têm uma causa justa, pois derivam da justiça divina. E também estamos aqui hoje para ressaltar que a paciência e a resignação, elas nos aliviam as provas e nos reservam satisfações futuras. Vamos pensar, se pensarmos em tudo que nos acontece, sem imaginar que nós temos uma vida futura depois dessa, ficaremos sem entender muita coisa e passaremos a não aceitar o que nos acontece. Talvez a bem-aventurança que nos deixa assim mais intrigados à primeira vista seja aquela que Jesus proclama: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tradicionalmente, estas palavras foram interpretadas como um conselho para aceitar passivamente o sofrimento, pois a recompensa viria depois da morte em outro plano. Será mesmo que é isso que Jesus quis dizer para nós? Não, claro que não. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Jamais uma notícia trazida por Jesus poderia enaltecer o sofrimento. Coube, então, a nossa querida doutrina espírita esclarecer o real significado dessas palavras. E hoje vamos comentar um pouco sobre a passagem de Lucas, no item 2, no capítulo 6, versículos de 20 a 21 e capítulo 6, versículos de 24 e 25. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Contemplando o panorama do mundo, onde os bens e os males se acham tão desigualmente repartidos, muitos não compreendem a razão de ser disso tudo que nos acontece e chegam até a desacreditar a justiça divina. Então, nós sempre fazemos assim: quando nos acontecem coisas boas, batemos palmas, ficamos felizes e achamos que nada nos acontecerá.
só com os outros, com a gente nunca vai acontecer nada. Mas quando a dor bate na nossa porta, achamos que Deus é injusto e começamos a perguntar por que aconteceu isso comigo. E não perguntamos o que seria justo. Para quê? Se Ele é soberanamente justo e bom, por que dá a uns uma vida repleta de alegrias e satisfações, enquanto a outros reserva uma sucessão de sofrimentos? Nessa nossa caminhada, será que nenhum dia nos fizemos essa pergunta? Por que uns dormem sob tetos dourados, enquanto outros se deitam sobre palhas? Por que uns fazem banquetes todos os dias, aquele café da manhã, aquele almoço, enquanto outros necessitam pedir para alimentar-se? E isso a gente pode provar no dia a dia, é só a gente sair da nossa casa, que a gente vai ver tanta gente necessitada. Então percebemos nesta passagem que Jesus nos situa naquela perspectiva daqueles que buscam encontrar aqui na terra a felicidade seguindo os conselhos evangélicos e mantendo a esperança de um dia encontrá-la. Ser bem-aventurado é o quê? É ser feliz. As bem-aventuranças são estágios da vida que nos levam a ter o prenúncio das coisas celestes, da realidade do alto. A gente tem esperança que vai ser feliz e seremos felizes. Quando nós seguimos as sugestões do Evangelho, nós perseguimos a plenitude da felicidade aqui na Terra. Então, não basta a gente ter em mente todos os capítulos do Evangelho, de cor e salteado, todos os itens, se na hora de vivenciá-los, a gente não coloca em prática. Claro, se tivéssemos uma só existência, a doutrinação do Mestre seria um engano, não é verdade? Vendo sob o ponto de vista da reencarnação, aí a gente começa a pensar. As diferenças sociais e todas as desigualdades, elas têm uma explicação. São agentes de progresso para cada um de nós, uma necessidade individual e coletiva. Por isso, a gente começa a compreender que nascem alguns em berços de ouro, ricos, mas tem um detalhe: se não soubermos utilizar bem o que recebemos, o que pode acontecer? Poderemos voltar em uma próxima encarnação de uma outra forma. Para quê? Para sentirmos na pele a dor de quem talvez deixamos sofrer. Podemos dizer também, que os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Mas então, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que ser pobre é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Oba! Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus. E Deus, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. Então, a condição para se obter a graça divina é o nosso comportamento diante da vida. É o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. E hoje, na atualidade, esses dias que estamos vivendo agora, a gente tem toda a possibilidade de viver um pouquinho do Evangelho. Lucas nos diz neste versículo, num trecho: ai de vós, ricos, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a chorar. E eu pergunto, será que isso é de praxe? A todos os ricos está reservado o sofrimento? Não. Sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando-os em proveito próprio, só para ele mesmo, né? Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhe concede. E aí a gente tem uma ajudinha no livro Céu e Inferno, encontramos o entendimento da justiça divina, no Código Penal da Vida Futura. Só assim nós conseguiremos entender essas desigualdades. Então, fica uma dica, nós estudamos as quintas também, lá no Teresa d'Ávila, né? E é muito bom. E um detalhe muito importante também é que não nos cabe a nós julgar nada. Por exemplo,
Eu vejo que alguém esteja passando necessidade, comento: o fulano está assim hoje porque deve ter usado muito mal a riqueza numa outra encarnação. Não existe uma regra, meus irmãos. Às vezes, o espírito pediu para vir com mais dificuldades para progredir mais rápido. Não significa que ele esteja passando algo que ele fez de errado numa vida anterior. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Claro que tais diferenças haverão de desaparecer um dia com o progresso moral da humanidade. Mas, enquanto isso não venha, essas desigualdades irão sempre existir. Nós nos encontramos aqui na Terra em grande atraso. Isso prova bem o quanto é necessário que mudemos muitas vezes de posição, através das sucessivas encarnações. Por quê? Para que trabalhando, estudando, passando por várias dificuldades, possamos ir adquirindo experiências para o nosso progresso individual e também para a marcha em prol do bem coletivo. No livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, encontramos o seguinte: disse Kardec que a Terra é um misto de escola, presídio e hospital, cuja população se constitui, portanto, de homens incipientes, pouco envolvidos, aspirantes ao aprendizado das leis naturais ou enraizados no mal para esta colônia correcional. Então, olha que frase interessante. Colônia correcional. Por que estamos aqui? Para ir para a festa? Para o parque de diversões? Não, estamos numa colônia correcional. O que temos que fazer é aprender a analisar a nossa existência. Por que estamos aqui? E ter em mente que nem tudo sempre sai 100%. É assim mesmo. Só assim, acertando e errando, é que alcançaremos o progresso. Não desistir logo na primeira caída. Levantar, seguir em frente. E aí a gente conclui com o seguinte: ninguém padece sem justa razão, pois Deus não permitiria que nós passássemos por certas situações sem realmente ter aquela necessidade. Portanto, em nossas aflições, busquemos consolo na paciência e na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. E agora, nesse pedacinho, a gente vai fazer um link com a nossa querida patronessa Teresa d'Ávila. E ela nos diz, nesse livro aqui que nós estudamos às quintas-feiras, é o Livro da Vida, na verdade ela nos dá um grande exemplo nesse livro. Tem uma passagem que ela nos conta que no mosteiro onde ela estava, havia uma das religiosas que estava com uma grande e dolorosa enfermidade, em consequência de uma obstrução que ela tinha, uma abertura no ventre. E ela comenta que a paciência e a resignação desta moça, que passava por essa situação, uma resignação imensa, lhe causava uma grande inveja por isso. Todas as moças do mosteiro, elas temiam aquele mal porque essa moça passava. E Teresa, o que ela fazia? Teresa pedia a Deus que desse essas tais virtudes que ela não tinha, que era a resignação e a paciência. Que se lhe desse essas tais virtudes, ela poderia ter qualquer enfermidade que ele quisesse, pois ela não iria ter medo. O que ela desejava mesmo era ganhar bens eternos, virtudes como essas, ao ponto de se determinar a consegui-los por qualquer meio que fosse, mesmo que fosse por enfermidades. Então, que nós, a exemplo da nossa patronessa Teresa d'Ávila, possamos também pedir a Deus para conseguir essas virtudes da paciência e da resignação, que nos serão tão úteis na nossa caminhada aqui na Terra. E imbuídos nesses pensamentos de paz, de harmonia, e após essas reflexões, vamos todos nesse momento fazer a nossa prece final de agradecimento, fechando nossos olhos,
sentindo aquela sensação de paz, harmonia e serenidade, vamos orar, meus irmãos, e agradecer essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Mestre Jesus, Teresa d'Ávila, Ubirajara e Rafael, nesse momento só nos resta agradecer. Agradecer essa oportunidade de estudar, de refletir, para que assim, firmes, fortes e perseverantes, sigamos a nossa caminhada diária. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, e uma boa noite para todos.